que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! O Léo Lima, um dos destaques do time do Vasco da Gama, mas vamos então conferir as escalações, começando pela escalação do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que vai a campo assim: Derlei, aí 3 zagueiros, 3 Pedrinho, 4 Claudio Miro, que é o líbero, e 5 Roger pela esquerda, 5 no meio, 2 Anderson Lima, 7 Tinga, 8 Emerson, 11 Rodrigo Fabre e 6 Gilberto à esquerda. No ataque, Luiz Mário, número 10, e Grafite, número 9, o técnico é o Tite. Para enfrentar o Grêmio aqui no Estádio Olímpico, depois de vencer na primeira rodada, o Vasco da Gama vai a campo com esta formação. O time do técnico Antônio Lopes começa com Elton, número 1. Aí 4 zagueiros, 2 Wellington, 3 Jeder, 4 Emerson e meia dúzia o Ederson. Jorginho está machucado, não joga. 5 Haroldo, 7 Bruno Lazzaroni, os 2 volantes, 8 Léo Lima, 19 Siston. Aí número 10 Ramon encostando lá no atacante, que é o ataque é composto apenas pelo Souza, número 9. O técnico é o Antônio Lopes. Os times batem bola no gramado aqui do Beira-Rio. É para lá que nós vamos, com os repórteres Glauco Paza e Eric Faria. Ouvindo aqui o goleiro Derlei, que volta ao Estádio Olímpico depois de 5 meses. É uma emoção e tanto. É importante, né? Tudo que eu tinha vontade novamente de fazer, que era jogar, consegui voltar. Agora é pedir a Deus que ocorra tudo bem, que a gente consiga uma boa vitória, né? Para coroar essa volta. E se Deus quiser vai dar tudo certo, torcer para isso. Aí o goleiro Derlei, Luiz. Conversar aqui com o Siston, que está fazendo o aquecimento. Time do Vasco de camisa de manga comprida, luvas. O Siston é uma das apostas do técnico Antônio Lopes desse novo Vasco. Siston, como é que vem o Vasco para esse jogo contra o Grêmio? É um primeiro grande teste para essa equipe que está toda renovada, né? Boa noite. Boa noite. É a nova fase do campeonato. Nós vamos jogar a primeira partida fora de casa. É uma sensação estranha, o frio, que a gente não está acostumado no Rio. Mas o time está pronto. O professor Lopes trabalhou durante esses dias que antecederam a partida e nós vamos fazer uma boa partida. Daí o Siston, um dos frutos dessa nova geração promovida pelo Lopes. Luiz Roberto. Vamos confirmar o trio de arbitragem. No domingo no Maracanã, a estreia do Romário pelo Fluminense. Do Paraná, Éber Roberto Lopes, com Roberto Bratz, assistente 1, e Rubens Berton, assistente 2. Sendo respeitado 1 minuto de silêncio aqui no Estádio Olímpico. Autoriza Éber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo, começa Grêmio e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Brasileirão 2002. E a primeira falta agora sobre o Rodrigo Fabre na tentativa de arrancada. Foi atingido pelo Bruno Lazzaroni, a primeira falta do jogo. E uma falta forte, hein, Marcília? Mas usou mais o corpo, evitou até de dar um pontapé ao jogador, ficou bem apenas na advertência verbal. Grafite jogando na esquerda, buscando bem o Gilberto, e a falta de novo. Luiz Mário, a marcação em cima. O Haroldo, que deve fazer marcação individual no Luiz Mário, comete a primeira falta. O número 5 do Vasco, Haroldo, em cima do número 10 do Grêmio, Luiz Mário. E a falta é ótima para o Grêmio, que tem Anderson Lima, que fez um dos gols mais bonitos, veja ele aí, com o número 2 da primeira rodada lá em São Paulo contra o Palmeiras. Pegou um sem pulo sensacional e tem feito gols importantíssimos na jogada de bola parada com a camisa do Grêmio. Daí a preocupação do Elton. O jogo começa a todo vapor aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Veja a preocupação dos jogadores do Vasco, dos jovens jogadores do Vasco da Gama. Na formação da barreira, Anderson Lima para a cobrança. Olha a falta ótima para o time do Grêmio, a preocupação do Elton. Pega bem o Anderson Lima. Autorizado, vai para a bola o Anderson, pé direito. Gol!
este fundamento como poucos no futebol brasileiro. 1 minuto 35 segundos, a cobrança no canto do Elton. Se esticou todo, mas não chegou lá. Segundo gol do Anderson Lima no campeonato, primeiro do jogo. Começa quente o clássico aqui no Olímpico. Anderson Lima, 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco e vai por água abaixo. Todo o sistema que o Antônio Lopes trabalhou essa semana, de botar o time mais defensivo na expectativa de colher 2 empates nos jogos desta semana. Hoje aqui em Porto Alegre, sábado em Curitiba, contra o Atlético Paranaense em 2 jogos fora da cidade do Rio de Janeiro. Pois é, Falcão, e sempre que tiver bolinha na tela da Globo é porque tem gol na rodada, mesmo que eu não diga que pintou a bolinha, onde ela pintar é porque tem rede balançando. E aqui começa 1 a 0 pro Grêmio, um golaço do Anderson Lima. Com 1 minuto, aí ó, Vitória 2, o Goiás 1. Neném fez o gol do Goiás, Falcão. Então, na realidade, o time do Vasco, obviamente, o Antônio Lopes trabalhou aqui, sabe como funciona, tem que segurar um pouquinho nisso do jogo para depois tentar sair pro jogo. Não conseguiu, o Grêmio foi muito feliz na cobrança de falta, aliás, perto da área. O Anderson tem uma facilidade de fazer gols impressionante. E bateu exatamente no canto do goleiro, esperando, claro, que o Elton saísse um pouquinho para que ele metesse o pé na barreira. Ele foi inteligente, meteu no canto do Elton, o Elton não conseguiu chegar. É um jogo que começa muito bem para o Grêmio e que agora o Vasco vai ter que se impor e sair pro jogo. Foi uma espécie de contraveneno para o Antônio Lopes, ele que pedir ao Souza para cavar faltas na entrada da área, justamente para aproveitar a habilidade do Ramon nesse tipo de cobrança. Ele só não esperava que o Grêmio também fizesse a mesma coisa. E do grupo atual de jogadores do Grêmio, o Anderson Lima é um dos goleadores. É o 7º gol dele na temporada. É o segundo no Brasileiro dos 2 gols do Grêmio. Repito, fez aquele gol lindo contra o Palmeiras no último domingo lá em São Paulo. Domingo fez homenagem a Carol, a filhinha do Anderson Lima. Deve estar feliz da vida com mais um gol do paizão. Aí sai jogando o Vasco. Você viu o trabalho ali do Ramon. Olha quantos jogadores no círculo central. Se manda o Léo Lima, botou na frente pro Ramon. Que bolão! Olha o Ramon de pé esquerdo, Darley para fazer a defesa. Caiu no pé que não é o bom do Ramon. Mas o Vasco chegou, teve a primeira oportunidade para o empate. Mas o segundo gol dele contra o Figueirense foi também com o canhoto. Pegou mal, mas acabou desviando do goleiro. Boa jogada do Vasco, velocidade, saindo de trás. E esse vai ser o Vasco, saindo de trás, com toques rápidos, jogadores habilidosos e de velocidade. Está jogando o time do Vasco. Temperatura na casa de 10 graus aqui em Porto Alegre. Faz frio no sul do Brasil. Se manda o time do Grêmio, você viu o trabalho do Roger. Recuperação aí do Léo Lima. Léo Lima botou no comando, que bolão pro Siston. Pode empatar, Siston bateu de novo, Darley voltou no Siston. De novo para ele, pé direito, Darley de novo. Impressionante. O Siston está jogando com a camisa 19. 3 chutes, 2 com o Darley. Uma com o Anderson, ou com o Tinga que estava ali. Impressionante, não entrou o Vasco criando mais uma oportunidade no mesmo lugar, Falcão. É interessante que o Grêmio, o jogo recente tinha começado, não dá para dizer que o Grêmio merecia aquele gol de 1 a 0, mas que o Vasco já não merecia estar perdendo, já não merecia. 2 chances de velocidade, de toque, que chegou com muita facilidade na frente do Darley, que foi brilhante nessa última defesa. Tá voltando em grande estilo ao Estádio Olímpico depois de 5 meses o Darley. Titular do gol do Grêmio desde 93. Aí o Darley, aos 29 anos, 1,85 m, gaúcho de Criciúmal, no interior do estado. Lateral favorecendo o time do Vasco da Gama. O Luiz Roberto disse agora há pouco que o Siston usa a camisa 19, não custa nada lembrar que a 11 do Vasco está aposentada em homenagem ao Romário hoje no Fluminense. Se manda o time do Vasco, você viu o trabalho do Souza, a tabela. O corte foi do Pedrinho. Aí o Grêmio com o Grafite. E a falta cometida pelo Grafite. Vamos ver de novo o gol? Naquela cobrança do Anderson Lima. Olha lá, pé direito no cantinho, salto do Elton. Deu para ver direitinho isso, que o Elton faz uma menção de sair para trás da barreira, que é onde o espaço é maior e onde normalmente os batedores batem. E quando ele faz isso, o Anderson coloca no canto onde ele está, aí não deu tempo para voltar. Wellington
De novo no Jéder. Toque do Roger, a bola volta no Léo Lima, tocou no Souza. Pedrinho chega na antecipação, ele e o Ramon, jogo muito disputado e o lateral favorecendo o Vasco da Gama. Aí o Pedrinho, os 3 zagueiros do Grêmio, de origem, os 3 sempre jogaram em outras posições. Claudio Miro de meio de campo, Pedrinho também e o Roger lateral esquerdo. Pedrinho lateral direito, Claudio Miro meio campo e o Roger lateral esquerdo. São jogadores que têm essa dificuldade, principalmente na bola alta. O Roger não tem o Valaros. Olha a bola pro Grafite no comando, chegou batendo no cantinho, Elton manda para escanteio. A marcação sobre o Luiz Mário não está funcionando e ele está sendo decisivo no jogo. De novo ele recebeu na direita, o Haroldo desesperado não conseguiu chegar e o Luiz Mário botou a bola pro Grafite por pouco. Não resolveu a parada e fazer o segundo gol. Olha para fazer a cobrança o Rodrigo Fabra, escanteio pela direita. Zagueiro Emerson, hein? Muitos gols no primeiro semestre. Foi lá para a área, a bola para o Anderson, vem o levantamento. Olha o Pedrinho, chegou tocando de cabeça, Elton vai saindo. E de soco jogou a bola para a lateral. Voleibol amanhã, 3h30 da tarde. A Espanha, que venceu a Rússia por 3-2 hoje, está no páreo com essa vitória. O Brasil luta pela classificação amanhã no jogo contra a Rússia. Que jogaço! Aqui vem o Grêmio. Luiz Mário para o Anderson, cruzamento para o Grafite, a bola desviada e o árbitro marcou. Pênalti para o Grêmio. Éber Roberto Lopes está apontando o toque do vascaíno. Agora, Renato Marcília. Pênalti, claro. Ele, olha como o jogador abre o braço intencionalmente na passagem da bola, interceptando de forma premeditada. Infantilidade até do jogador do Vasco da Gama. Mas o pênalti não deixou nenhuma dúvida. Tanto que o Éber Roberto Lopes, que não estava muito perto do lance, por sinal, não teve a mínima dúvida. A convicção foi absoluta e o auxiliar, eu olhei, no mesmo momento, foi para a linha de fundo. Tão claro que foi a penalidade máxima cometida pelo jogador do Vasco. O Emerson tenta mostrar ali o braço, dizer que foi com o braço colado no corpo, mas olha, não foi. Não tem jeito, Emerson. Estica realmente o braço. E o pênalti está marcado e o Anderson Lima pode assumir a artilharia do Campeonato Brasileiro, hein? Ele vai para a cobrança, fez um gol domingo, já fez um hoje batendo falta. Aí o Elton. Veja a preocupação do goleiro do Vasco. Anderson Lima vai para a cobrança. Aos 18 minutos do primeiro tempo no Estádio Olímpico. O Grêmio pode chegar ao segundo. Autorizado Anderson Lima. Vai para a bola, bateu. Gol! A bola ainda toca na trave esquerda, vai para o fundo da rede. 19 minutos do primeiro tempo, segundo do Anderson no jogo, terceiro dele no Campeonato Brasileiro. 2 para o Grêmio, 0 para o Vasco da Gama. E o Vasco tenta a resposta aqui com o Wellington. Vai à linha de fundo, Ramon pedindo. Ganhou bonito o Wellington. Levantou para o Souza, muito forte. A bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Bankfone Bankline. Conveniência feita para você. Olha o Roberto Falcão, 2-0 o Grêmio. O Grêmio é um time mais eficiente, né? Quando chega com perigo. A marcação tá ruim do Vasco no meio. O Vasco tem uma saída boa, com toque de bola, com jogadores habilidosos. O Grêmio conseguiu agora encaixar um pouquinho melhor na marcação e o Vasco diminuiu a sua chegada. Mas é um time perigoso, principalmente quando chega pelas laterais. O Grêmio está com mais força
E está jogando mais no contra-ataque e está encontrando espaço como agora. Bola para o Luiz Mário, o Haroldo ficou. Chegou o Géder na cobertura, na proteção, sai jogando para o Vasco da Gama. 2-0 aqui o Grêmio vencendo. Bola volta no Luiz Mário. Anderson Lima, o homem dos 2 gols. Cruzamento e o corte do Haroldo. O Leanderson que apareceu lá na ponta direita. Em rede balançando no Campeonato Brasileiro. Olha, terceiro gol do André, já é artilheiro ao lado do Anderson Lima, hein? Vitória 4-1 no Goiás. Goiás que estreou vencendo 3-1 a Portuguesa. Jogando hoje fora de casa vai perdendo. E a temperatura vai baixando aqui, hein? Falta sobre o Wellington. E os gritos de cartão do Antônio Lopes. Era lance para cartão, Marcília? O Claudio Miro foi na dividida, a bola estava para os dois. O jogador do Vasco jogou uma fração de segundo antes, olha lá, chegaram junto. Aí não tem como parar, né? Não houve maldade, violência, falta comum. O Ederson vai para fazer a cobrança. Pega forte o Ederson, hein? Fez muitos gols no americano nesse tipo de jogada. Vai o Ederson, pé esquerdo, jogou para fora. Nos confrontos entre Vasco e Grêmio, 32 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 14 vitórias do Grêmio e 11 do Vasco. No geral, 46 jogos, 21 vitórias do Grêmio e 14 do Vasco. O Grêmio leva vantagem. O Grêmio do Tite, você viu ali o Tite, o Adenor Leonardo Bach. Foi bom jogador de meio campo o Tite, Paulo Roberto Falcão? Jogava bem, teve muitos problemas de joelho, acabou tendo que largar a profissão muito novo. Justamente 8 ou 9 operações de joelho, foi um absurdo. Mas que jogava bem, jogava de volante, jogou no Guarani. Esteve naquela final, quando o Guarani perdeu para o São Paulo naquele brasileiro, o Tite estava lá no Guarani. Depois jogou na Portuguesa também, né? Portuguesa. E acabou precocemente encerrando a carreira do Tite. Médio clássico, né? De toque e tal. Médio clássico é definição, tá certo. Não, Falcão. clássico. Ah, clássico, tá certo. É, muito bem, Falcão. E além desse clássico, o que vem? Por exemplo, um jogador como Carpegiani, etc. Com você mesmo. Você tá falando do Carpegiani que era fora de série, né? Tá certo. Luiz, o Gilberto levou o cartão amarelo. É o segundo cartão para o time do Grêmio. O outro foi para o Tinga, mas que já foi substituído em função de contusão. Aí a falta sobre o Ramon. O Grêmio que não vence o Vasco em Brasileiros há 4 jogos. Nos últimos 5 anos, o Vasco vem levando a melhor com 3 vitórias e 1 empate. Hoje o Grêmio está na frente, 2-0. Rodrigo Fabre, com essa esquerda sempre habilidoso, e a falta sobre ele. Heber Roberto Lopes vai tirar o cartão e vai punir o Haroldo com o cartão amarelo, que vem fazendo uma falta sobre a outra. Olha, são 20 faltas cometidas pelo Grêmio, 9 pelo Vasco da Gama. Faltas mais gritantes, é o terceiro cartão para o time do Vasco, Marcília. E eu falei alguns minutos atrás de que o Haroldo estava se expondo muito nessa marcação individual e que o cartão era quase que uma consequência. É o terceiro cartão, né? Depois até uma dúvida aqui com o Marcília sobre cartão. Foi dessa cobrança do Anderson Lima. Vai lá o Anderson, ele pega forte, hein? Olha aí, pé direito, Elton. Deu para segurar definitivamente, não. Chegada do Bruno Lazzaroni. E a falta sobre o Bruno Lazzaroni. Ô Marcília, eu tô aqui vendo os cartões. Cartão pro Tinga, cartão pro Gilberto. O terceiro agora foi pro Haroldo. E o Emerson na hora do pênalti lá do Vasco, não era para cartão, não? Botou a mão na bola? Eu não considero aquilo ali como uma atitude assintosa do jogador. Normalmente o jogador, quando coloca a mão na bola para levar o cartão, é aquele que vai levar, digamos, o balãozinho, o drible. Quer dizer, ele está fraudando o espetáculo, né? Tá bom. Tem o time do Vasco, veja a arrancada do Souza para a esquerda, cruzamento no Siston, Darley para fazer a defesa. Mas o Vasco chegou de novo. Aí trabalhando bem o Darley. Vem o Vasco com o Ramon.
Souza vai para a área, vem o cruzamento. Cláudio Miro domina e tira. Emerson. Bruno Lazzaroni. Tentou jogar no comando para o Souza. Bruno Lazzaroni foi para a dividida. Bola sobra no comando. Bola espirrada, a saída do Darley para fazer a defesa. Vem o Vasco de novo, olha o Ramon. Girou e a falta sobre ele. Se o Anderson Lima é especialista de um lado, Ramon é especialista do outro. O giro, nenhuma dúvida, né, Marcília? A falta foi clara, pegou no pé de apoio do jogador, fez a alavanca, derrubou o Ramon e foi bem marcado. A confiança do Antônio Lopes no Ramon é tão grande que ele se virou para o banco e falou até que enfim uma falta ali perto da área. Vai lá o Ramon para ajeitar com enorme carinho. Falta é ótima para o Vasco da Gama. Ramon fez um gol na seleção brasileira. Foi exatamente dessa posição contra a França na Copa das Confederações ano passado. Vai lá o Ramon. Ele e o Ederson, que chuta forte com o pé esquerdo. Grêmio vencendo por 2-0. Olha lá o experiente Ramon, já fez 63 gols de falta na carreira. Veja o círculo aí, dos 9,15 metros, a distância correta para a formação da barreira. Veja que os jogadores do Grêmio, no círculo inserido pela Globo para você, eles estão respeitando os 9,15 metros. Veja, os do Vasco é que estão um pouco dentro. Mas aí pode, vai Ramon na cobrança. Vasco chegando, Ramon na batida, a bola tocou na barreira. E aí na sequência a falta cometida pelo Ramon. Mais uma falta boa para o Vasco, vai lá o Ramon. Ramon gosta da cobrança um pouco mais próxima da linha da grande área. De qualquer forma, ele bate muito bem. Você viu a caminhada do Souza sofrendo a falta na imagem da câmera invertida da Globo. E o Ederson que chuta forte ou até o chute cruzado, né? São as opções do Vasco na cobrança. Mas pro Ramon não tem essa história de distância não. Ele é um excepcional cobrador de faltas. Repito, já fez 63 dos 225 gols da carreira cobrando falta. Ramon e o Ederson. Veja lá a preocupação do Darley. Mais uma boa oportunidade para o Vasco. Aos 41 minutos. Autorizado o Ramon. Parte para a bola o Ramon, pé direito. A bola vai pela linha de fundo. Fica se lamentando o Ramon. Amanhã, Brasil e Rússia, pela Liga Mundial, fase de quartas de final. Que são dois grupos de 4, os dois mais bem colocados se classificam. A Rússia perdeu da Espanha hoje. Portanto, Rússia e Espanha. E o Brasil no páreo para a classificação. Mas eu tenho que vencer o jogo amanhã para conquistar o primeiro lugar. E a classificação, 3h30 da tarde, ao vivo na Globo. Olha o Souza, levou o pé direito, bateu bonito, Darley! Caiu firme no canto esquerdo para fazer a defesa, fica se lamentando o Souza. Ele se desculpa com o Léo Lima. Eles foram revelados juntos. Foi a 11ª finalização do Vasco contra 5 do Grêmio. Luiz Mário. Gilberto. Leanderson lá pela direita no comando Grafite. Vem o Gilberto. Falta sobre ele. O Emerson chegou atropelando o Gilberto. E é falta favorecendo mais uma vez o Grêmio. Outra vez frontal contra o gol do Elton. Tem uma dúvida, né, Marcília? Deixou a bola e foi no corpo do jogador. Bem marcado. Já já, show do intervalo, show de gols da rodada do Brasileirão para você. Primeiro tempo com acréscimo de 2 minutos. Veja a preocupação do Tite. 46,5, vamos a 47. Vai lá o Anderson de novo na cobrança. Ele e o Rodrigo Fabre, sempre a dupla. E a preocupação do Elton. Na primeira cobrança o Elton tentou ir para o canto protegido pela barreira. E o Anderson Lima bateu no canto dele. Antônio Lopes grita com a barreira, com o seu goleiro. Anderson Lima na cobrança. Aí, pé direito.
Saiu só o da torcida, né? Vai terminar o primeiro tempo. O show do intervalo está chegando com os gols da rodada, a segunda do Brasileirão 2002. Apita Heber Roberto Lopes. Está encerrado o primeiro tempo aqui em Porto Alegre. O Vasco mexeu. Saiu camisa 19, Siston, que é apoiador. Entrou o Washington, camisa 18, que é atacante. Antônio Lopes vai tornar o time mais ofensivo nesse segundo tempo. Já o Grêmio com a mesma equipe que terminou a primeira etapa, já com o Leanderson no lugar do Tinga. Autoriza Heber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Estádio Olímpico, de 2 para o Grêmio, 0 para o Vasco da Gama. Aí o Luiz Mário sempre muito veloz. Bola vai sobrar na esquerda com o Rodrigo ou com o Gilberto. Gilberto no fundo, cruzamento, olha o grafite. Bola volta no Rodrigo Fabre. Gilberto está impedido, o Rodrigo inteligentemente não tocou. Aí parte para a jogada individual. O corte foi do Bruno Lazzaroni. Então os primeiros movimentos do segundo tempo, é a bola rolando, é o Campeonato Brasileiro para você. Em cruzamento, Elton ficou na dúvida, o passe era muito forte, não deu para o grafite. E a bola vai sobrando com o Ederson. Grafite aperta ali. E ganha. A alegria do Tite, que está bem ali à frente dele. Alegria, e o Tite olha para o torcedor e pede um aplauso, porque o grafite tem sido muito contestado nos outros jogos, também nesse, o torcedor estava indo demais. E o Tite, preocupado com o seu jogador, pede que o torcedor aplaude. O Vasco agora sai muito mais. O Vasco tem praticamente 4 jogadores na frente. O Ramon e o Léo Lima, que são 2 articuladores, são jogadores de frente que gostam de chegar. O Vasco vai ter uma presença maior no ataque, mas vai ficar muito vulnerável atrás. Você viu a confirmação da modificação do Vasco. Washington, 18, é atacante. Saiu o Siston. Rodrigo Fabre na cobrança da falta. Aí vem bola para a área do Vasco. Rodrigo na cobrança. Elton acompanha para ficar com ela. Tá jogando errado o Elton. Gilberto recupera. Marcado pelo Haroldo, também pelo Wellington. Wellington e o Léo Lima. Falta do Luiz Mário sobre ele. Amanhã, depois do Jornal Nacional, as emoções de Esperança. Souza, esse é o Bruno Lazzaroni. Outra vez o Souza. Léo Lima. Sempre habilidoso com o pé direito, tocou no Ramon. Tentou bater pro gol, Darley fica com ela. Mesmo a bola desviada, o Darley, muito esperto no lance, acompanhou legal e fez a defesa. Segue o Vasco apertando, tá aí o Washington. E o Palmeiras está acertando, a notícia que vem de São Paulo, que o Palmeiras acaba de acertar a contratação do Flávio Teixeira, o Murtosa, auxiliar técnico do Felipão na Copa do Mundo. O Murtosa, que chegou a dirigir o Cruzeiro logo que o Felipão assinou, disse que também não estava preparado, que o negócio era ser assistente. Mas agora chegou a vez do Murtosa, do Flávio Teixeira, dirigir um time, logo um time do tamanho do Palmeiras, né? Um grande time do futebol brasileiro. E como interino, o Murtosa chegou a ser campeão dos campeões e no ano 2000 dirigindo o Palmeiras. Na primeira Copa dos Campeões, exatamente quando o Felipão foi para o Cruzeiro. Aqui o Vasco apertando. Souza bateu no cantinho, Darley foi lá para fazer a defesa. Luiz, substituição na equipe do Grêmio, está entrando o Adriano, que é zagueiro, e está saindo o Grafite. Adriano, número 13, no lugar do Grafite, número 9. O Tite tira um atacante mesmo de área e bota um back, um zagueiro. O Tite está pensando, e nesse caso, com razão, que não tem como acertar o time do Vasco tomou conta do jogo. Em 10 minutos só jogou o Vasco, tocando bem a bola, saindo para jogar. Faltou um pouquinho de objetividade, mas tem faltou até os 10 minutos do primeiro tempo. O time toca melhor, sai pro jogo, sem muita marcação. O Grêmio não está achando o time do Vasco. Então agora ele tira o Grafite, coloca o Rodrigo Fábio mais na frente, é o segundo atacante do Grêmio junto com o Luiz Mário. O Rodrigo Fábio bate muito bem na bola, também tem velocidade.
tem uma técnica superior do Grafite, e ele, com a entrada do Adriano, esse que sai na bola, vai fechar um pouquinho para marcar um pouquinho o time do Vasco, já que nos primeiros 12 minutos, quase 12 minutos, o Vasco só jogou o Vasco no segundo tempo com esse estoque que nós estamos vendo aí com muita facilidade. Olha o Souza, botou na frente, foi para a jogada individual, o Souza protegeu, não tocou e acabou desarmado para o desespero do Antônio Lopes e do Washington, que estava livre do lado esquerdo. Anderson Lima, autor dos 2 gols do Grêmio, joga para o Leanderson. Luiz Mário. Rodrigo Fabre. Dividida forte ali do Washington com o Rodrigo. O Rodrigo ficou reclamando. Anderson Lima botou para o Luiz Mário. Velocidade na frente. Vem cruzamento direto. Elton. Ele chutou mesmo para o gol, né? Tem que proteger o rosto. Tem que dar um ventinho forte aqui no Olímpico. E o Luiz Mário tentou o chute, porque ó, não tinha nenhum jogador do Grêmio lá na frente do Elton. Aí quando viu que não tem ninguém, manda pro gol, né? Agora uma reunião. Isso é uma conferência ali. Elton e os jogadores de defesa. Vai lá o Anderson Lima para fazer a cobrança. Lá o Diomiro tá lá na marca do pênalti, na expectativa da jogada aérea. Anderson na cobrança. O bote foi do Bruno Lazzaroni. E na sequência a falta. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0 no Maracanã. Falta do Emerson sobre o Ramon. Mesmo apostando nesta nova geração do Vasco, Antônio Lopes gostaria de ter no elenco um atacante mais experiente. O problema está no orçamento enxuto do clube, que não permite grandes investimentos. Portanto, se algum centroavante quiser ganhar até R$50 mil, pode bater nas portas de São Januário. Será bem aceito pelo Antônio Lopes. Lateral favorecendo o Vasco. Daí o Antônio Lopes falando ao celular. Ele fala com um de seus auxiliares. É o filho dele, Luiz Roberto. Antônio Lopes Júnior, que trabalhou nas divisões de base do Vasco. Depois treinou o Bangu também nas divisões de base. E o Lopes, quando voltou para o Vasco, trouxe o filho dele, o Antônio Lopes Júnior, para ser seu assistente. Vem o Vasco da Gama, 19 minutos do segundo tempo. 2-0 para o Grêmio. Tá aí o Ramon. Recebe o Souza. Devolve no Ramon. Mas foi muito atrás. Anderson Lima tenta armar o contra-ataque do Grêmio com o Rodrigo Fabre. Aí Gilberto. Velocidade do Gilberto do lado esquerdo. Leanderson vai pelo comando de ataque. Ele joga no Rodrigo Fabre. Ganhou bem do Emerson. Pé esquerdo do Rodrigo. Bateu pro gol. Foi lá o Elton para fazer a defesa. Levou sorte o Rodrigo, a bola não saiu. Também ali com as mãos protegidas por um par de luvas. O Rodrigo Fabre. Léo Lima. Faz o passe na esquerda para o Washington. Botou na frente e o pênalti. Foi atropelado pelo Claudio Miro. Aliás, pelo 4, Claudio Miro. E o pênalti está marcado pelo Weber Roberto Lopes. Renato Marcília. E aconteceu, Claudio Miro perdeu o tempo da jogada, levou o drible e, como dissesse, atropelou o jogador do Vasco. Não teve a intenção de fazer, mas fez. Foi imprudente, correu o risco. Aqui, Marcília, nota nesse lance que ele é um jogador canhoto. Ele foi fazer a cobertura do outro lado. Normalmente, essa é a bola para entrar com o pé direito. Senta com o pé esquerdo, a tendência de fazer pênalti é muito grande. Chega atrasado. Chega atrasado. O Vasco pode diminuir. Estamos ainda com 21 minutos, hein? Tem muito jogo pela frente. Falcão já disse há pouco, o Vasco tomou conta do jogo no segundo tempo. O Tite, técnico do Grêmio, tentando corrigir, tirou o atacante de área, botou um cara para marcar, o Léo Lima. E o Vasco tem oportunidade agora na cobrança de pênalti. Olha a bolinha pintando aí na tela da Globo. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Onde será que está balançando a rede, hein? E é empate do Internacional de novo, o Fabiano Costa. Mais um que vai a 3 gols na artilharia do campeonato. 2 Corinthians, 2 Internacional. Que jogão no Pacaembu.
Aqui o Vasco pode diminuir com o Ramon. Outro que pode chegar a 3 gols. É exemplo do André, do Vitória, do Anderson Lima, do Grêmio, do Fabiano Costa, do Internacional. Ali o Danley, 5 meses depois. Esteve suspenso o Danley. Agrediu um assistente, um bandeirinha no jogo da Libertadores. Está de volta ao Estádio Olímpico. Faz uma grande partida. Tem a responsabilidade de tentar evitar o gol do Vasco no momento crucial, decisivo do jogo. 22 do segundo tempo, dá 2-0 para o Vasco. E antes da cobrança, uma substituição no Vasco. Sai Haroldo, 5. Entra Rodrigo Souto, 15. Um volante pelo outro. Vai Ramon, sempre batendo muito bem. Que bonito duelo, hein? Ramon de um lado, Danley de volta ao Olímpico do outro. Vai lá Ramon para a cobrança do pênalti. Autorizado. Partiu Ramon. Pé direito. Gol do Vasco! Ramon, número 10, cobrando de forma perfeita o pênalti. No cantinho direito, Danley salta, quase toca nela, mas a bola vai para o fundo da rede. 23 do segundo tempo, Ramon, terceiro dele no Brasileiro. O Vasco diminui, 2 para o Grêmio, 1 para o Vasco. Vai pegar fogo ainda mais o jogo, Paulo Roberto Falcão. O Vasco veio melhor, tocando mais a bola. O Grêmio ficou muito preocupado em toque atrás, sem explorar a velocidade do Luiz Mário. O Mário, jogador, tem que receber essa bola na frente. Veio atrás, ficou dando toque, deu aquele bonito chapéu, lindo, maravilhoso, mas pouca objetividade. O Vasco, um toque, na verdade, chegou lá. É um jogo que está ainda aberto o resultado, porque o Vasco está melhor. O Grêmio certamente não vai ficar atrás, vai tentar sair para o jogo, porque é um jogo ainda indefinido, Luiz. Para o Claudio Miro, esse cartão amarelo. O Claudio Miro foi atendido fora de campo e tão logo retornou, recebeu o cartão amarelo ainda pela falta no pênalti. Exatamente. O cartão amarelo foi dado em função da penalidade máxima. Vem Ramon. Sai jogando o Leanderson, que sofre a falta. Falta cometida pelo Ederson. Já tem cartão, hein? Já o número 6. Já tem cartão amarelo o Ederson. A 15 minutos do primeiro tempo. Tá aí, vai ser expulso. Tá expulso, o Vasco diminui. O Ederson tá tendo a oportunidade, ele não é o titular é o Jorginho. Veio do Palmeiras, tá machucado. Aí o rapaz vai expulso. Olha o que arruma pra cabeça dele. Não, e veja bem, dois lances assim, não é um jogador violento, da entrada você vê, um jogador que teve aqui, inclusive, jogou algum tempo aqui no Internacional, sempre foi um jogador que teve, não tem nem físico de ser violento, mas comete essa imprudência aí e acaba prejudicando o seu time. No futebol moderno, né? Veja o lance do Ederson, que ele faz a falta no Leanderson. Puxou, né? É lance para cartão amarelo quando puxa, Marcília? É lance para cartão amarelo. Ele já tinha o amarelo a 15 do primeiro tempo. No lance, por sinal duro, que eu disse que tinha sido barato até aquele cartão amarelo que ele levou. Deve estar lembrado do telespectador. Agora levou o vermelho. Fez 3 faltas no jogo o Ederson e acabou expulso de campo. Bruno Lazzaroni também levou um cartão amarelo minutos atrás sobre uma falta sobre o Luiz Mário. Vem o Vasco da Gama com o Souto. Aí no comando o Souza, jogou na esquerda com o Washington. Cruzamento para a área. Chegou o Emerson tirando. Bola volta no Washington, de cabeça no comando. Virou, Ramon bateu. Gol! Ramon apareceu como um bólido, de pé direito, encheu o pé para a vibração do Antônio Lopes e da grande torcida vascaína em todo o Brasil. É jogo empatado, é 4º gol de Ramon.
É um homem da experiência, é o capitão do Vasco da Gama. 2 gols no jogo de estreia do Brasileiro. 2 gols hoje. Falcão tá alertando desde que começou o segundo tempo. O Vasco tá melhor, tá sobrando no jogo. O empate foi amadurecendo. E enfim aconteceu 2-2, tudo igual. E o Grêmio tem escanteio, hein? Ali o Jéder sentindo. Tomou bolada o Jéder. Olha lá o time do Grêmio para fazer a cobrança do escanteio. Jogo quente no Estádio Olímpico. Foi a 6ª finalização do Ramon em 15 do Vasco. Olha o escanteio cobrado. Vai lá o Pedrinho, tocou de cabeça. Léo Lima não toca na bola. E apenas o tiro de meta. Olha o Roberto Falcão. 2-2. O Tite tentou, botou gente para marcar o Léo Lima. Mas o Vasco bravo. E se levou azar na expulsão do Ederson, levou um pouco de sorte, porque na primeira jogada após a expulsão empatou o jogo. Exatamente, que foi fundamental. Porque aí ele está com 10 homens, é verdade, mas está com um empate. É muito diferente se tivesse com 10 homens para buscar ainda o empate. Agora o Grêmio mexe, deve mexer, o Glauco vai informar, mas ele precisa sair um pouco mais. O Grêmio ficou muito atrás, aceitou o time do Vasco, aceitou o toque de bola, jogadores habilidosos do meio do campo para frente. O Grêmio aceitou, achou que o resultado estava definido e não estava não. O Antônio Lopes mexeu muito bem no time. Substituição no Grêmio, deve entrar o Bruno, camisa 16, no lugar do Cláudio Miro. Anderson Lima recebendo pela direita, tenta o cruzamento. Bruno Lazzaroni domina. Bola saiu lateral para o Vasco. Vamos ver de novo o gol. Olha, 38% contra 62% de posse de bola. O Vasco com mais posse de bola e o gol de empate, olha. O Souza dominou, quando ele tentou girar, o Ramon apareceu como louco. E que barato nessa imagem, os 2 braços do Elton aparecendo na imagem, né? Na comemoração do goleiro do Vasco, que barato. É o futebol brasileiro, é o Campeonato Brasileiro para você. 2-2, 4 gols aqui no Estádio Olímpico. E sobre o Ramon, Luiz, quando o Lopes voltou para o Vasco, o Ramon abriu um largo sorriso. Segundo ele, com o Lopes ele rende muito. Inclusive, ele atribui a melhor fase da carreira dele aos anos de 97 e 98, quando foi dirigido pelo Antônio Lopes no Vasco. Veja o Pedrinho. Bruno. Girou para o Rodrigo Fabre, que drible, tentou botar no comando para o Bruno, não domina. Aí sai jogando o Rodrigo solto. Léo Lima, no pé do Ramon, tá sobrando o Léo Lima. Aí o Ramon, além de comandar o time, o Ramon tá porraça, brigando no jogo. A exemplo da maioria dos clubes brasileiros, Vasco também reduzindo drasticamente sua folha de pagamentos. Hoje girando aí em torno de 300 mil reais. Quem mais gasta no futebol do Brasil hoje é o Corinthians, com 2 milhões de reais por mês de folha de pagamento. Olha a bolinha aí, tem gol no Brasileiro. Aqui segue o Grêmio apertando. Olha o Gilberto recebendo na esquerda. Cruzamento, Luiz Mário dominou, tentou girar. Elton saiu. Chegou Bruno Lazzaroni tirando. A bola sobrou com o Bruno do Grêmio. Aí tentou o toque mais à frente na esquerda, buscando o Roger. Aí vai a linha de fundo. Bola saiu, bola saiu. Globo, a gente se vê por aqui. Aí o Léo Lima. Faz o levantamento para o Ramon. Chegou o Adriano limpando a área do Grêmio. Depois do futebol, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. E os gols da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Fabre. Aí o Bruno. Gilberto passou na esquerda. Bruno preparou o chute. Foi derrubado pelo Washington. E a falta favorecendo o Grêmio. Amanhã, depois do Jornal Nacional, as emoções de esperança. Veja lá a preocupação do Elton. 4 gols aqui no Estádio Olímpico. O Grêmio fez 2-0 no primeiro tempo. O Vasco empatou no segundo. Anderson Lima fez os 2 do Grêmio. Ramon fez os 2 do Vasco da Gama. 4 gols, é artilheiro do Brasileiro Ramon. Fez 2 na primeira rodada, na vitória sobre o Figueirense por 2-0. Rodrigo Fabre e Anderson Lima. Vem a bomba do Rodrigo. É esquerdo, que pancada! Gol do Grêmio!
faz o terceiro para o Grêmio. Que pancada! Quando a bola passou pela barreira, já estava em cima do Elton, que tentou defender, mas sem força suficiente para evitar o terceiro gol do Grêmio. Rodrigo Fabre, primeiro dele no Brasileiro. 3 para o Grêmio, 2 para o Vasco. Alguém pode pensar, isso é falha. Não tem como ser falha. Foi um chute tão forte. Quando o goleiro viu, a bola estava em cima. Veja aí, mais uma vez, a pancada do chute. Saiu tão forte, quando o goleiro levanta, a bola já está passando. Esse rapaz pega muito bem. Nós vimos no primeiro tempo, tinha batido 2 faltas, batido mal. Foi realmente um chute forte. Você falava em gol do internauta, você não vai sugerir isso também, Luiz? Acho que está no páreo, Falcão. Que foi um chute muito forte, é como disse o Falcão. Dá a impressão, o goleiro falhou, mas gente, que pancada do Rodrigo. Ramon vai para a cobrança da falta. Vai fazer o levantamento Ramon. O Vasco perdia por 2-0, empatou. O Grêmio fez o terceiro. E o Vasco vai lá buscar o gol de empate de novo. 38,5. Vai Ramon para a bola. Faz o levantamento. Cortou o Pedrinho, contra-ataque do Grêmio. Falta sobre o Luiz Mário, vantagem. Outra vez derrubado o Luiz Mário. Outra vantagem, observa o Weber Roberto Lopes. Bruno faz o levantamento para o Gilberto. Elton saiu apavorado ali, conseguiu dominar essa bola no peito. Bota para o Léo Lima. Que drible em cima do Adriano. Faz o recuo para o Rodrigo Souto. E a falta sobre ele. E o Palmeiras empatou, Marcília. Quem fez o gol do Palmeiras foi Itamar, empatando no Mineirão. 1 para o Cruzeiro, 1 para o Palmeiras. Palmeiras empatou com o Grêmio e empata de novo na segunda rodada. Jogo ainda em andamento no Maracanã, sim. Fim de papo de 1 para o Botafogo, 1 para o Atlético Mineiro. Vem Ramon na cobrança. Pressão do Vasco aos 43 minutos e 50. Olha o Ramon aí, o Vasco com um homem a menos. Ramon dominando, faz o levantamento para a área. Chega Anderson Lima. Jogo encerrado no Pacaembu. Que vitória do Corinthians. 3-2 sobre o Internacional. Com 2 gols do Guilherme. Você de Porto Alegre acompanhando agora o finzinho do jogo. Grêmio 3-2. O Vasco apertando. Washington bateu para fora. São 2 minutos de acréscimo. Vamos a 47, portanto 46,5 mais 30 segundos aqui no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Atlético e Botafogo, o jogo terminou no Maracanã 1-1. Você de Minas que acompanhou esse jogo, tem imagens agora aqui de Porto Alegre. Vitória do Grêmio por 3-2, jogo de 5 gols. Grêmio 3-2 em cima do Vasco. Vasco com um homem a menos, o lateral Ederson foi expulso. E nesse instante, apita Weber Roberto Lopes. Está encerrado o jogo, vitória do Grêmio por 3-2 sobre o Vasco. Para terminar a rodada, a segunda do campeonato, Grêmio e Vasco. Anderson Lima, batendo falta, fez 1-0 para o Grêmio. Depois desse pênalti, o Emerson botou a mão na bola e o Anderson Lima, que é lateral, mas já tem 3 gols no campeonato, fez 2-0. Agora pênalti de Claudio Miro em Washington, que o Ramon converteu. O Vasco chegou ao empate, também com o Ramon, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 4 gols. Mas o Grêmio, com o Rodrigo Fabre batendo essa falta,